Oi, gente. Deixa eu limpar aqui. Todo dia eu tenho que limpar porque tá ficando bem sujo. Eu vim em casa pegar comida de Lucas. Shaki? Oi, meu amor. A dieta de Lucas, ela é uma dieta específica que não é padrão no hospital e tá desde hoje de manhã prescrito e o hospital não tem, você vai chegar amanhã e meu filho está sem comer desde sábado, né, em jejum, por conta da cirurgia. Então eu vim buscar, tirando o sapato, eu vim buscar aqui em casa correndo. Oi, Shaq. E pegar as outras coisas dele também. Pegar a pantufa. Eu tô lendo. Tô no closet dele, tá? Eu tô... não sei se eu vou conseguir criar uma linha de raciocínio procurando as coisas ao mesmo tempo, não. Minha mãe disse que tinha roupa de manga fresca aqui, junto com os pijamas. Não tem nada. Tá aqui embaixo, não tá lá. Tomara que dê nele essas. Não tão folgadinhas. Ele tá muito inchadinho, gordinho. Então não tão folgadinhas essas roupas. Mas eu vou levar. Tem roupa aqui de 4 anos. Não sei se é isso que ela quer. Uma calcinha. Não, nada de roupa apertada. Nada de roupa apertada. Agora, cadê a pantufa dele preta? Achei. Ó a pantufa dele. De Batman. Foi a vovó que deu. A vovó Cleide que deu. Separei aqui. Agora eu vou pegar a dieta. E... eu vou ter que ligar pra ela confirmar se essas roupas aqui que ela tá querendo. Eu não sei. Gente, hoje eu trabalhei de manhã de um plantão, depois atendi paciente, depois eu fui pro hospital, aí tive que vir resolver isso aqui e vou voltar pro hospital ainda pra trabalhar e só depois que eu vou conseguir passar no Luquinhas. Eu passei no Luquinhas de manhã, mas tô nessa correria aqui, né? Só que eu liguei o Forest, aquele negocinho de concentração, de tempo, pra não mexer no celular. E eu fiz tanta coisa, tanto do hospital de estudos que precisavam ser feitos, quanto de leitura, né? Fiz muita coisa. Nossa, agora que eu lembrei que tem uma coisa que eu esqueci. Teve uma coisa que eu esqueci de fazer, eu preciso fazer. Bem. Estamos chegando na metade de Paraíso Pejudo. Tô gostando demais. Eu vou fazer o seguinte. Vou tentar finalizar de conversar sobre... Vou tentar finalizar a conversa com vocês sobre A Mulher de 30 do Balzac, que eu já li, a gente já teve reunião, tenho várias opiniões para dar. Depois, eu vou falar minha experiência lendo Afinidades Eletivas, do Goethe, que eu tô perto de terminar. E depois eu vou contando minha experiência, pouco a pouco, lendo a Divina Comédia e as outras coisas que eu tô lendo. Eu já até guardei A Mulher de 30. Mas agora eu tenho que voltar para o hospital, então não consigo fazer isto. Já venho. A Julie é uma personagem interessante. E a filha dela, a Helene, é uma personagem mais interessante ainda. Mas eu acho que o Balzac deu uma perdida, gente. Guarda essa informação. Balzac se deu uma perdida e é um livro coxa de retalhos. E é muito mais sobre pais e filhos, até do que sobre adultério. Quer dizer, vira pra isso. Bem, agora que eu já peguei tudo, vamos falar da Julie. Então, a Julie, ela começa o livro junto com seu pai, ali no... eu esqueci o nome daquela praça. Ali,
em Paris, naquele lugar onde a gente encontra o Museu do Louvre. Ai, de novo, tá música. O Museu do Louvre, o Arco do Triunfo. Bem naquela parte ali. Tchau, Chá, que eu tô indo mais tarde, eu volto, viu? E aí, ela tá com seu pai, com descrições maravilhosas. O livro começa com a descrição linda mesmo, dessa empolgação da festa, que todo mundo tá ali pra receber Napoleão num grande desfile 1814, pré-Waterloo. Então, ele até descreve aquele espírito que todo mundo tava imbuído ali, mesmo que não gostava de Napoleão, tava todo mundo com aquele espírito de estamos todos juntos em nome da nação, sabe? E depois daquilo ali, Napoleão ia cair, né? E tem a descrição de Napoleão, dele entrando com o cap verde e tal, e o silêncio que faz, e a festa, e o desfile dos cavalos, a banda, tal, tudo certinho. E um dos homens lá que estão organizando os cavalos é o Victor, que é a pessoa por qual a Jolie é apaixonada, que é um militar. E o pai dela percebe ali a Jolie encantada olhando para esse homem, né? Encantada, admirada e tal. E aí ele fala, cara, perdi minha filha. Mas não é um ciúmes de pai ruim. Vixe, tá escuro? Não é esse ciúmes de pai ruim. É o sentido de que esse homem talvez não seja boa coisa para minha filha. Que ele desconfia que talvez não seja um bom casamento. E o livro foi construído em forma de vários contos. Vários contos que o próprio Balzac já tinha escrito. E ele juntou para formar uma unidade, uma história de unidade que seria dessa avaliação da mulher de 30 do Balzac. E o pai, ele faz uma profecia para a filha ali, né? Quando vê ela daquele jeito apaixonada, fala, minha filha, não case com esse homem, tá? Sabe como é que ele fala? Deixa eu pegar aqui o livro. Deixa até aqui em cima, porque eu vou ter que ler vários trechos para vocês durante a gravação do resumo dessa leitura. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu já tenho que ir. Olha a profecia que ele faz para a filha. Exclamou o pai dando um suspiro. Menina mimada, os melhores corações são às vezes bem cruéis. Então, dedicar-lhes nossa vida, só pensar em vocês, preparar o seu bem-estar, sacrificar nossos gostos pelas suas fantasias, adorá-las, dar-lhes até mesmo nosso sangue, isso não é nada? Infelizmente sim, vocês aceitam tudo com descaso. Para obter sempre seu sorriso e seu amor desdenhoso, seria preciso ter o poder de Deus. Depois, enfim, um outro chega, um amante, um marido nos sequestra os seus corações. Ele falando isso para ela. E isso aqui é muito interessante porque o Balzac soube casar muito bem com o último capítulo, que é o último conto que ele juntou, o sexto, que a gente vai ver essa relação desdenhosa de mãe e filha, que é pai e filha, mas desdenhosa de mãe e filha. A Jolie já como mãe. E os sentimentos dela, dessa mulher madura, revendo o que está acontecendo com sua filha e o desdém que a filha tem por ela. Um desdém que é um ódio misturado com desprezo, sabe? E é isso que ela se sente humilhada. E isso vai ser importante para o desfecho final da Jolie, que eu não vou contar aqui. Pois bem, e aí ele fala, vocês até se escondem de nós, mas talvez também de vocês mesmas. Isso poderia ser a Jolie falando para a filha dela no final, dela no final. Penso, Jolie, que você esconde segredos de mim, está amando. Eu esperava vê-la fiel ao seu velho pai até a morte. Esperava conservá-la perto de mim, feliz e radiosa. Até falei na reunião que eu lembrei da Emma com o pai, né? Que o pai tem essa mesma sensação com ela. Admirá-la como era ainda ontem. Ignorando sua sorte, eu poderia crer no futuro tranquilo para você. Mas agora é impossível ter uma esperança de felicidade para sua vida, pois você ama ainda mais a figura do coronel que do primo. Tipo, a ideia do Victor, porque o Victor é primo dela, como coronel, essa figura dele, essa imponência dele, não posso mais duvidar. Pois bem, minha filha, escute-me. As moças costumam criar nobres e encantadoras imagens, figuras totalmente ideais e forjam ideias quiméricas sobre os homens.
E isso aqui, Balzac vai trabalhar na frente em comparação quando a Julie já ganha uns 30 anos ali, que ela vira o que ele chama de balzaquiano, que a história, né, chamou de mulher balzaquiana, que é a mulher um pouco mais madura, que vai bater essas duas visões, dessa jovem que idealiza as coisas, da mulher madura que já saiu da fase da idealização. O que casa muito com o que acontece com a Masha lá de Felicidade Conjugal, porque ela sai desses 17 anos dela, passa por tudo que passou, quebra todas as idealizações, vira mãe, tem um problema ali, uma crise conjugal, e ela sai dessa idealização, desse mundo, né? Então, voltando aqui, depois forja ideias quiméricas sobre o homem, sobre os sentimentos, sobre o mundo. Depois atribui inocentemente a um caráter as perfeições com que sonharam. E a eles se entregam. É isso. Sonham, idealizam, que é o que a Masha fez e o que a Julie tá fazendo aqui, e bota aquilo na figura de um homem, né? Amam no homem de sua escolha essa criatura imaginária. E o pior é que a Masha, ela se transformou numa criatura imaginária que fosse exatamente o desejo do Serguei, lá em Felicidade Conjugal. Porém, mais tarde, quando já há tempo de se livrar da desgraça, a aparência enganadora que embelezaram, o primeiro ídolo, enfim, transforma-se em um esqueleto odioso. Conheço Victor. Sua alegria é uma alegria sem espírito, uma alegria de caserna. Ele não tem talento e é gastador. É um desses homens que o céu criou para tomar e digerir 4 refeições por dia. Dormir e amar a primeira que aparece e combater. Não compreende a vida. Seu bom coração, pois ele tem bom coração, o arrastará talvez a dar seu dinheiro a um infeliz, a um camarada, mas é despreocupado. Mas não é dotado dessa delicadeza de coração, que nos torna escravos da felicidade de uma mulher, mas é ignorante, egoísta. E aí ele joga uma profecia para ela. Ele fala para ela o seguinte: minha pobre Julie, você ainda é muito jovem, muito frágil, muito delicada para suportar as tristezas e os aborrecimentos do casamento. D'Anglemont foi mimado pelos pais, Victor. Assim como você também foi por sua mãe e por mim. Como esperar que poderão se entender com vontades diferentes, cujas tiranias serão inconciliáveis? Você será vítima ou tirana. E aí fala, case-se com Victor, porque ela fica insistindo, né? Case-se com Victor, minha Julie. Um dia deplorará amargamente a nulidade dele, sua falta de ordem, seu egoísmo, sua indelicadeza, sua inépcia no amor e 1000 outras tristezas que lhe virão por ele. Então lembre-se de que, sob essas árvores, a voz profética de seu velho pai ressoou em vão em seus ouvidos. E o pai, daqui a pouco vai morrer. Não aparece no momento que ele morreu. O Balzac tem aquilo que a Caixa chamou de corte seco. Do nada, tipo, ele só entrega a notícia. Eu vou deixar esse livro aqui fora, porque eu vou usar mais vezes. Ele só entrega a notícia pra gente. Pá! Então, ela está de luto que o pai morreu. Depois de um tempo, já está casada com o Victor. E ela vai internalizar essa profecia do pai. E ela vai querer viver essa profecia do pai. Ela não vai se dar espaço para melhorar o casamento. Não que eu acho que a figura de Victor, nesse primeiro e no segundo conto, o primeiro foi o Rendezvous. Ele escreveu, inclusive não foi escrito na ordem que aparece aqui. Seria inconciliável, né? Lá pro 5º conto, as coisas mudam até demais. Tanto que eu achei que o 5º conto, que foi o 5º capítulo que ficou pra juntar essa história, tá deslocado demais do resto do texto. Isso me deu muita agonia, mas a gente vai chegar lá. Bem, depois a gente continua conversando sobre esse livro. Eu vou pro hospital agora, entregar a dieta de Luquinhas, ir pro ICESP, terminar de ver as coisas com residência, depois voltar pro hospital pra ver Luquinhas. Eu chegar em casa às 10 da noite. E eu queria ainda acabar a Meta de Paraíso Perdido pra amanhã de manhã gravar. Amanhã de manhã tem um exame e eu não vou conseguir ir pro hospital trabalhar, né? Então eu vou ficar de manhã em casa esperando o horário do exame, porque eu tenho que fazer todo um preparo pro exame, que não dá pra fazer trabalhando. Se é que vocês me entendem. Acho que quem conhece os preparos de exame que vocês têm que fazer sabe o que eu tô dizendo. E aí, eu queria amanhã de manhã, enquanto aguardo o horário do exame, gravar a Meta de Paraíso Perdido pro nossa área de membros. Inclusive, não sei quando que vai sair esse vídeo, mas a Meta de Paraíso Perdido vai estar lá gravado na área de membros. Então, se você quiser olá, boa tarde. Um guia mesmo para essa leitura, acho que dá para entrar lá.
Vocês vão encontrar muita coisa. Eu tô fazendo uns vídeos muito legais. Oi, hoje é 8 de abril e eu sumi. Eu sumi porque meu filho precisou de mim, eu sumi porque eu não tava bem. O Lucas passou por uns apertos aí esses dias. Ele operou no sábado passado, hoje é segunda, né? Esse sábado o outro. E desde a segunda-feira ele começou a piorar clinicamente. E na quinta, gente, eu achei que meu filho ia morrer. Eu cheguei a pensar em qual cemitério ele ia ser enterrado. Agora eu consigo falar um pouco melhor. A situação ainda não tá boa, mas hoje eu consegui inclusive ir trabalhar, porque desde quinta eu não tô trabalhando. Eu tô conseguindo pôr pra fora, sabe? Que até terapia eu cancelei, porque eu não queria nem falar sobre o assunto. Enfim. Vim só recapitular esse vlog que eu não sei que se perdeu aí, porque um turbilhão passou no meio. Essa internação vai ser longa, ele ainda não tá bem, mas ele entrou numa certa... parou de piorar, digamos assim. Aí eu vim trabalhar. Mas, olha, foi a vez mais difícil. Acho que só mais difícil que essa talvez tenha sido no dia da ressonância dele, que eu tive certeza de tudo que a gente ia enfrentar pra frente. E, infelizmente eu não errei nada. Mas enfim. Bem, hoje é 10 de abril, aniversário do meu marido, mas a gente não vai fazer nada, comemorar não faz sentido. Luquinhas tá estável, teve alguns sinais de discreta melhora, mas a gente tem que validar isso, né? E comemorar, afinal de contas. E das leituras, que é o objetivo dos vlogs, né? De leitura. Eu tô acabando de sair pro clube, a gente vai começar a Antígona. Então, praticamente todo o material de apoio que precisava da Odisseia eu já li também. Eu vou separar algumas coisas, ler os últimos 3 cantos. Foi uma releitura muito importante, porque acabou casando com a concomitância da leitura de Eneida. E eu tô com intenções de ler a Divina Comédia. Eu comecei a ler os textos iniciais e tal, que vai articular muito bonitinho com a Eneida. E eu acho que quando a gente for ler Eneida no Clube de Roma, que vai ser uma releitura pra mim, que vai ser já em breve, com bagagem da Divina Comédia vai ser interessante também. E sobre a Mulher de 30 de Balzac. Tô lendo O Estado e Leveza do Ser, é a minha releitura agora pro clube. Comecei, tô no início ainda, parte 1, não vou comentar nada agora. Depois eu posso fazer parte a parte, que nem eu fiz com os Irmãos Karamazov. Como eu falei um pouco sobre felicidade conjugal, acho que é um livro que dá pra fazer isso. E eu tô lendo A Arte do Romance, do Milan Kundera também. Tô terminando, na verdade. Tô bem no final. Faltam 30 páginas. E aqui ele vai fazer um caminhar sobre diversas questões do romance. Mas ele tem aqui autores centrais, que é o Musil, o Kafka, o Brock, do Hermann Brock, da Morte de Virgílio, que eu nunca li. O que mais? E também ele faz uma análise de alguns livros dele, como A Brincadeira, Risos Risíveis, esqueci, eu até tenho em casa. E muito da Estreita Leveza do Ser. Todas essas marcações que estão aqui de análise que ele faz de que pontos na Estreita Leveza do Ser. Então é um livro mais... é um livro não ficção, né? Que ele vai falar sobre isso mesmo. E ele vai falar aqui um pouco sobre como ele enxerga a música nos romances, né? Como ele separa Beethoven em 7 partes e como que ele acaba fazendo isso com os próprios romances. Então é bem interessante. É isso. Eu tô bem assim angustiada em gravar esses vlogs, porque eu confesso pra vocês que eu passei por momentos tão difíceis que eu falei assim, eu não vou querer revisitar isso. Eu não sei o que vai acontecer. Porque se a gente tiver vitória, que é o que eu creio, que a gente vai ter vitória,
e eu vou ter uma belíssima história para contar sobre Lucas mais uma vez. Eu vou jogar tudo isso fora, eu não vou querer rever, sabe? Então eu fico meio assim pra gravar esses vlogs. Eu tenho que falar pra vocês na mulher de ter que pausar, continuar. Nem lembro onde eu parei, acho que eu parei no momento em que ela casa, né? E que... acho que eu parei nisso. Mas eu não tô afim de falar agora. Ai, gente. Depois eu comento, tá? Eu engordei 4 quilos esses dias. De nervosa. Eu tô pra explodir. Enfim. Os livros, o estudo, até os estudos de oncologia esses dias têm funcionado pra mim, sabe? Mas é isso. Só passar um pouco pra vocês sobre esse livrinho do Milan Kundera, A Arte do Romance. Aqui são alguns ensaios, entrevistas que ele vai falar sobre a arte de escrever. E ele foca em alguns autores principais. Ele fala muito de Kafka, ele fala muito do Hermann Broch, ele fala muito do Musil. Ele vai falar também um pouquinho de Balzac e tal, mas ele foca bastante nesses outros. E vai falar também muito sobre sua própria produção, né? Então, ele começa falando sobre o que é o romance, o que a gente tem de expectativa do romance, sobre esse maniqueísmo que a gente insiste em falar se é bom ou ruim, se o personagem é bem ou mal, que vai dialogar muito com essa questão dele da leveza e do peso, que a gente vai ler em A Insustentável Leveza do Ser. Aqui o diálogo da arte do romance, ele vai conversar, é uma entrevista, ele até fala que ele prefere a não entrevista livre, né, mas em forma de diálogo mesmo. Eu lembrei muito de Platão, que lembra realmente disso. Ele é uma entrevista em que ele vai falar sobre como que faz as conexões entre as histórias, como é que ele produz. E aqui ele abre espaço para falar sobre a música, sobre como ele vê em Beethoven 7 fases da música. Não entendo nada de música, então foi muito difícil para entender essa parte. Ele tem 7 fases e que ele faz isso também nos próprios livros. E fala muito de Estado e Leveza do Ser. Aqui, todos esses marcados, só não os 2 primeiros. Aliás, não, todos os marcados aqui têm relação com a Estado e Leveza do Ser, que eu vou tentar levar para as nossas reuniões. Tem uma aqui que é muito sobre Kafka, ele vai falar sobre o castelo, o processo, metamorfose e até cita Carta ao Pai, que é esse aqui, ó, em algum lugar do passado. E tem um ensaio só sobre essa obra do Hermann Broch, Os Sonâmbulos. E eu tô nesse aqui, 63 palavras, que é maravilhoso, tô amando. Porque ele vai falar sobre a tradução, sobre os problemas que ele teve de tradução, então ele resolve fazer o dicionário próprio com seus termos que ele mais usa. Muito bom. E esse último ainda não li, eu falto esse para acabar o livro, eu vou acabar agora. Mas eu já queria deixar aqui a recomendação para vocês, caso alguém queira complementar a leitura, que eu acho que é muito interessante. Sexta vez que eu tento gravar esses stories aqui. Oi, sumi, obviamente. Tem um tempo que eu não apareço por aqui. Eu resolvi aparecer por vários motivos. Primeiro porque eu acho sempre inusitado como numa situação dessa as pessoas perguntam como eu estou. Porque, obviamente, a preocupação é com o Lucas. A minha preocupação é com o Lucas, de todo mundo é com o Lucas. E eu esqueço de pensar em como eu estou. E por não pensar em como eu estou, quando as pessoas me perguntam, eu não sei o que responder. Eu acho que eu tô com medo. Acho que é isso. É medo. Mas, nossa, eu tenho uma mãe maravilhosa, uma irmã maravilhosa. Meu marido tá aqui comigo, a gente tá todo mundo no mesmo ritmo. E os vovôs também. Mas como minha mãe vira meu braço direito e esquerdo, minha perna direita e esquerda, minha mãe me dá muita possibilidade de poder respirar, sabe? Tipo hoje. Luquinhas hoje, dentro da situação difícil, tá estável. Então, eu pude vir mais cedo pra casa. Eu pude distrair minha cabeça com meus livrinhos, com minhas coisinhas. As coisas que acalmam minha cabeça e que me distraem, sabe?
Ela me permitiu isso. Baita mãe eu tenho, juro, gente, surreal. Mas eu acho que as pessoas perguntam como é que eu tô. Acho que eu tô com medo. E eu sinto que eu não tô conseguindo nem expressar e demonstrar o que tá acontecendo dentro de mim, sabe? Eu sinto isso. Eu tenho evitado muito falar no assunto, encarar o assunto do que tá acontecendo. E é óbvio que todas as pessoas, quando me veem, a primeira coisa que elas perguntam é: como é que tá Lucas? Como é que eu tô? E eu juro, eu tô fugindo de pensar, de refletir, de sentir. Porque eu sinto mais, sabe? Quando perguntam. E essa não é uma estratégia boa. Eu sempre acredito que a estratégia do enfrentamento é a melhor. Mas eu não tô preparada para enfrentar. Eu tenho uma vontade de viver e de ser feliz muito grande, gente. Então, mesmo no meio do caos, assim, eu vou tentar procurar um motivo pra sorrir, levantar a cabeça e falar, bora, sabe? Eu acho que esses dias tá muito difícil, eu não tô conseguindo muito bem. E aí eu tô evitando pensar e falar, sabe? Enfim, é isso.